Primeiro, César, eu não senti que a minha vida estava ameaçada. A minha vida estava ameaçada. Há um corpo probatório na mão da Polícia Federal e nas mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que apontam com provas contundentes e incontestes, porque contra fatos não há argumentos, e que minha vida corria risco. A indicação para que eu saísse do país e me mantivesse em exílio foi uma indicação dos comissionários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização Econômica das Américas, a OEA. Ou seja, então não tem sentimento, não tem acho. São fatos, contra fatos não há argumentos. Eu fui a principal vítima de um modelo de comunicação política baseado na difamação, baseado no assédio e nas ameaças de morte, que depois se estenderam a outras autoridades da República, inclusive os ministros do Supremo. Ou seja, não é novidade para ninguém que depois essa violência que foi utilizada a princípio contra Bin, depois contra Manuela Dávila, contra Márcia Tiburi, contra Débora Diniz, essa violência se estendeu a outras autoridades e hoje outras autoridades estão conhecendo na pele o que é a violência, o tipo de violência política que eu sofri. E era um tipo de violência política que estava emergindo em outras partes do mundo. O impeachment de Dilma não está isolado do contexto internacional da emergência da extrema-direita no Reino Unido, que resultou na saída do Reino Unido do Brexit, na ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos como presidente naquele ano de 2016, na contaminação do acordo de paz com as Farc na Colômbia, ou seja, um contexto mundial de ascensão da extrema-direita, e essa ascensão ela tem um método, um modelo de comunicação que foi repetido em diferentes países, e para esse modelo de comunicação funcionar, necessita-se de bodes expiatórios e de pessoas que possam ser transformadas em inimigos públicos. Essas pessoas elas podem ser mortas por organizações criminosas, como foi o caso de Marielle Franco, executada por sicários das milícias, mas as pessoas podem ser mortas por lobos solitários, como esses que invadem escolas e perpetram massacres contra crianças. Então, os comissionados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos entenderam que eu poderia ser vítima tanto das organizações criminosas quanto dos lobos solitários, e eu ainda poderia ser vítima de farsas, por exemplo, como a farsa que matou Josu Ângelo, por exemplo. Quando ela estava denunciando a morte do filho dela, ela foi morta num acidente, supostamente ela sofreu um acidente de carro, depois ficou provado que não havia acidente nenhum, ela foi assassinada, na verdade, pela ditadura militar. Nós sabíamos, tanto eu quanto as pessoas quanto os comissionários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que o governo Bolsonaro era uma extensão de setores das Forças Armadas que ficaram descontentes com a abertura política a partir de 1985, que ficaram descontentes com a Constituição Cidadã de 88, ou seja, nós não estávamos lidando com pessoas que estavam brincando, e a prova disso é o que aconteceu depois, o que sucedeu depois em termos de violência, de mortes no país, de pessoas que foram mortas aqui durante o processo eleitoral, pessoas que estavam comemorando o aniversário e tiveram bolsonaristas invadindo a casa delas para matá-las. Ou seja, não se trata de uma percepção, César, a gente tem que parar com isso, e a imprensa tem que ter uma responsabilidade na hora de tratar isso. As ameaças eram fato, eu saí porque eu estava ameaçado, e eu deixei para trás uma vida, eu deixei para trás um mandato, eu não fui passar férias na Europa. Eu fui para a Europa porque na Europa existem instituições que abrigam pessoas como nós, que somos banidos, desterrados do nosso país por causa da violência política, e que abraçam a gente e que nos mantém lá. Então, eu aproveito para agradecer aqui a Pedro Abramovay e a Open Society Foundation, que foi Divisão Europa, que foi quem me deu uma bolsa. Agradecer a James Green, professor da Brown University, e a Sidney Chalhoub, professor da Universidade de Harvard, professores titulares, que me convidaram para fazer um programa naquele país como professor convidado. Ou seja, eu estava lá porque eu precisava estar lá, não porque eu estava de férias. E quem diz isso é porque não está vivendo, por exemplo, o que esse Delgado está sofrendo agora, o hacker, e todas as ameaças que ele vem sofrendo, ou mesmo que Lula sofreu, né? As pessoas, quando as pessoas põem em xeque o que aconteceu comigo, o nome disso é homofobia. É porque a violência contra o homem gay, ela pode ser naturalizada, ela pode ser questionada, ela pode ser ridicularizada da mesma forma que a violência contra as mulheres. Quando a mulher sofre um tipo de violência sexual, que vem toda macharada, todos os homens héteros e muitas mulheres questionar se ela não é a culpada dela ter vivido aquela violência sexual.